Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 27 de julho de 2026. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, essa obra maravilhosa, né? A base da nossa doutrina. E nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, pergunta 887, que trata da caridade e amor do próximo. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para nossa irmã. Não, Ana Constantino, Ana, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo do Evangelho, do Livro do Espírito, e agradecer a espiritualidade amiga da casa, Francisco de Assis, aos nossos mentores, que estão ao nosso lado, nos apoiando, dando a força que precisamos para esse estudo da tarde de hoje. E pedir a permissão para dar para iniciar o estudo da tarde de hoje, na graça de Deus. Graças a Que Deus. assim seja. Graças a Deus. Eu pedi a vocês do apoio aí, que vocês abrissem, deixassem o Evangelho, né? No capítulo 12 tem 3. Quem olhou aí no Zap, viu que eu pedi dois livros. Eu pedi o Evangelho, para vocês deixarem aberto do capítulo 12, item 3, e pedi também o livro Consolador, item 190, né? Então, foram 2 apoios que eu pedi. Evangelho, capítulo 12, tem 3, e Consolador, o item 190. Bem, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo, e eu vou começar lendo a pergunta de Allan Kardec, na questão 887. Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, olha a pergunta de Kardec, né? Jesus mandou que a gente amasse os inimigos, mas amar os inimigos não é uma coisa contrária às nossas tendências? Afinal, eu tenho que me prevenir, né? Eu tenho que me proteger, né? E a inimizade? A inimizade quer dizer não ter amizade por alguém. Isso não vem da falta de simpatia? Se eu não tenho simpatia por alguém, então eu não posso ter amizade com essa pessoa. Então, Kardec está tentando fazer aquele negócio, né? Questionar essas colocações. E aí os espíritos respondem: certo, ninguém pode votar quer dizer dedicar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, porque seria, no nosso nível aqui, hipocrisia. Eu sei que a pessoa quer pisar no meu pescoço. E tenho prova disso, porque ele já aprontou antes comigo. Como é que eu vou dedicar a essa pessoa um amor terno e apaixonado? Aí o Espírito diz: concorda, realmente. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem.
Então, Jesus não quis dizer para você amar, né, eternamente, com muita paixão, aquele que quer arrancar teu pescoço. Não, ele não falou isso. Porque não haveria condições de você fazer isso. Seria uma hipocrisia você dizer que ama ou não ama. Ele diz: amar os inimigos é perdoar-lhes, olha novamente aí a questão do perdão, e lhes retribuir o mal que eles querem fazer por você com bem. Eles querem arrancar seu pescoço, você reza por eles. Alberto, você chegou a abrir o Evangelho no capítulo 12? É só dizer se abriu, faz positivo. Se não, tá. Lê para mim, no item 3, o primeiro e o segundo parágrafo. Capítulo 12 é: amai os vossos inimigos. No item 3, lê o primeiro e o segundo parágrafo. Liga teu microfone. Liga teu microfone. Qual o item que você falou? Item Item 3, do 3. capítulo 12. Lê o primeiro e o Isso, segundo parágrafo. tá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, veja só a situação. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, fica muito claro o que Jesus falou. Imagina que nós estamos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis. Somos todos amigos e irmãos. Já imaginou se tivesse aqui uma pessoa que todo mundo sabe que quer passar aquela metralhadora em todos nós? Alguém aqui ia se sentir bem com aquela presença daquela pessoa? Claro que não. Então, Jesus, ele foi muito claro. E Kardec aqui também, porque quem está dando essa explicação aqui é Kardec. Kardec não deixa dúvida. Ninguém mais pode dizer, depois que leu esse primeiro e segundo parágrafo do item 3 do capítulo 12, amar os vossos inimigos, que não sabe o que é amar os inimigos. Que Jesus diz uma coisa, e Kardec explica de uma forma que não dá para ninguém dizer assim, não entendi, só com muita má vontade, que a pessoa vai dizer que não entendeu. Márcia, você abriu o Evangelho? Abriu, Rosa. Lê para a gente o item 4. Capítulo 12, item 4. Desculpe, item 4 não. O último parágrafo do item 3. O último parágrafo do item 3. Amar os inimigos não é, portanto,
ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Novamente, nesse último item, nesse último parágrafo do item 3, Allan Kardec deixa muito claro para qualquer um como amar os inimigos. Então, esse item 3, lemos o primeiro parágrafo, o segundo e o quarto parágrafo. Só não lemos o terceiro. Mas esses 3 parágrafos que nós lemos tira todas as dúvidas de qualquer pessoa sobre o que significa amar o inimigo. Vamos voltar para a questão 887, onde nós estamos, no Livro dos Espíritos. Então, ele disse aqui, a resposta dos Espíritos, vou começar repetindo. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos com amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Olha o Espírito chamando a atenção. O que Jesus quis dizer é o que nós lemos no Evangelho. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. É o que está no último parágrafo do item 3, do capítulo 12. O que assim procede, quer dizer, aquela pessoa que age assim, fazendo o que está no item 3, principalmente retribuindo o mal que ele fez para você com o bem, se torna superior aos seus inimigos. Fica um patamar acima do inimigo, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Quer dizer, aquele que faz o que o item 3 mandou, que Kardec deixou bem claro para a gente, se coloca acima do inimigo. Aquele que não age assim e procura retribuir o mal com o mal, esse se coloca abaixo do inimigo. Muito claro, né? Muito claro. Muito claro. Não tem. Ninguém pode dizer que não entendeu. Verdade. Não é? Tão mais claro É, que isso, impossível. Impossível. Tem que fazer um esforço danado para dizer que eu não entendi. Muito esforço. 888, que se deve pensar da esmola, né? Nós já até estudamos aqui, né? Quando a gente estudou o Sermão do Monte, nós já entendemos aqui, eu vou só repetir, o que para o povo judeu, porque essa história de esmola não é uma coisa nova, tá bom? Não é uma coisa nova. Para o povo judeu, porque Jesus disse assim, e quando jejuardes, tá? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Quer dizer, quando você estiver jejuando, e o jejum a gente já entendeu o que é, não faz aquela cara de sério, né? Porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Então, ele diz aqui, jejuar é praticar o jejum. Jejum significa abstinência.
Repara que Jesus disse assim, e quando jejuardes, ele não disse assim, quando você ficar um sábado ou um domingo sem comer aquela feijoada, sem comer aquela rabada, entendeu? Sem comer aquele angu baiano, ele não falou isso. Ele não disse isso. Ele disse, e quando jejuardes? Jejuar significa abstinência, tá? Que pode ser de uma alimentação por alguns dias, né? Por uma prescrição religiosa, médica, mas também pode ser aquele momento que você evita, por exemplo, eu vou fazer um esforço, que aí tem esforço. Eu vou fazer um esforço para passar uns dias sem falar mal de ninguém. Entendeu? Eu vou passar uns dias sem criticar as pessoas. Eu vi isso lá no Facebook, viu, Rose? Eu falei, um dia só, de cada vez. Aí, no caso, entra que nem aquela recomendação para o alcoólatra, né? Só por hoje. Não tem isso? Só por hoje, que é tão difícil para a pessoa, que ela não pode dizer assim, ó, eu vou. Que é uma das regrinhas lá dos alcoólicos anônimos, né? Eu vou ficar uma semana sem beber. É muito difícil para a pessoa que é alcoólatra. Então, só por hoje, não é assim? Eu sei que tem isso, só por hoje. Então, o nosso jejum dessas coisas, só por hoje eu vou ficar sem meter o malho em ninguém, sem criticar ninguém, sem ver maledicência no que os outros estão fazendo, entendeu? Sem pensar coisas negativas, só por hoje. Jejum difícil. Não é difícil? Eita, jejum difícil. Esse jejum não é fácil, não, gente. Não é brincadeira, não. Não estou fazendo brincadeira. É difícil. Porque, ó, tá assim de coisas, né? Acontecendo à nossa volta. Aí você olha pela janela, pimba! Você olha na televisão, pimba! Você abre o Facebook, pimba! Você vai no WhatsApp, pimba! E você dá aquela. Só por hoje é abstinência o jejum. Né? É muito mais amplo, né? Segundo os judeus, as três virtudes mais nobres, isso é para o judeu, ó, bem lá, 500 anos antes de Cristo, tá? As três virtudes mais nobres eram a esmola, uma delas. Mas a esmola não é aquela coisa de ficar dando moedinha, não. A esmola quer dizer a tua boa obra. Obra própria do justo, a caridade. A caridade. E aí a gente pensa assim, mas por que ele dá esse nome de esmola? Porque será que nós temos muitas boas obras para dar? Será que a gente faz muitas boas obras? Será que a gente pratica mesmo a caridade? A caridade não é eu vou dar um sapato, uma roupa, não. O amor em ação é bem difícil para a gente ainda, né? Com essa fartura. Então, isso é chamado de esmola. Porque a gente dá pouco. A gente dá pouco desse tipo de coisa. Por isso que ele diz que é esmola. Mas esmola é isso, tá? Então, para os judeus, as três virtudes mais nobres eram a esmola, que é a tua obra, a obra própria do justo, quer dizer, a caridade, a oração e o jejum. Essas eram as três, para eles, as virtudes mais nobres. A esmola, a oração e o jejum. Então, este é o motivo pelo qual Jesus refere-se a essas três atitudes, né? Neste trecho iluminado
do iluminado sermão, quando ele diz: e quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam, que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Então, abstinência é de qualquer coisa. A abstinência é abster-se da prática do mal, em qualquer de suas nuances, que tem muitas nuances, é não ter a mínima atitude em desacordo com as leis do Criador, é ter vigilância com relação às imperfeições e tendências negativas, é renunciar ao desnecessário para a evolução do espírito. Então, jejum, vigilância e renúncia. Meu Deus, que jejum difícil! Vigilância e renúncia. Oração, autoconhecimento, conexão com o Criador. Esmola, prática do bem, caridade. Olha só, tá? Jejum, vigilância e renúncia. Oração, autoconhecimento, conexão com o Pai, com o Criador. Esmola, prática do bem, caridade. Então, ele vai dizer aqui na 888 que se deve pensar da esmola, pergunta Kardec. E aí os espíritos dizem: condenando-se a pedir esmola, aqui eles vão responder sobre essa esmola de você ficar pedindo um pão, um dinheiro, alguma coisa assim. Eles começam falando sobre isso. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Realmente, tem pessoas que se tornaram profissionais de pedir esmola. Não tem? Tem. Tem pessoas que, se você diz assim, meu amigo, né? Você quer um trabalho? Aí você convida o sujeito para fazer, sei lá, fazer uma capina, limpar um quintal. Ele, tá, tudo bem, mas nunca aparece. Nunca aparece. Tem pessoas que fizeram disso o trabalho, que sobrevivem disso aí, de pedir esmola, de viver como pedinte, sentado num canto na rua, numa esquina, ou batendo de porta em porta para pedir alguma coisa. Mas se você chamar para fazer o trabalho, ele não aceita. Então, diz aqui, fazendo isso, a pessoa que se converte num pedinte profissional, vamos dizer assim, ele se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então, uma sociedade justa é aquele que tem, hoje em dia, né, nós podemos falar assim, né, tem instituições, não é, que oferecem ajuda para aquelas famílias mais carentes. Nós temos aí Bolsa Família, nós temos ajuda Vale Gás, nós temos aquela ajuda para os alunos, para as crianças mais pobres que estão terminando o segundo grau, como incentivo para que ele termine de estudar, não abandone a escola para ir trabalhar, porque era muito comum isso. Né? Nós temos o SUS, nós temos aí Clínica da Família, nós temos aí restaurante popular, não é verdade? Aqui em Petrópolis, nós vemos aí, o almoço, eu acho que é R$ 1 ou R$ 2 o almoço, né? E a comida é boa. Quantas pessoas se alimentam? Então, tem várias instituições que procuram auxiliar o pobre, né? Temos vários, às vezes tem aquele movimento, né, de ONGs que tiram documentos gratuitamente para as pessoas, né? Lembra quando veio a pandemia, que saiu aquele auxílio, era de R$ 600, não é? Para as pessoas sobreviverem durante a pandemia.
quantas pessoas estavam sem documentação? Porque era necessário que a pessoa tivesse CPF, lembra? Então, eu me lembro de uma família que era a avó, a mãe e a filha de 18 anos. Nenhuma das três tinha o certidão de nascimento. Me lembro disso. A avó nunca tinha sido registrada. Eles eram, acho que, do interior de Minas, esse negócio assim. A avó nunca tinha sido registrada. A mãe nunca tinha sido registrada. E a filha, parece que tinha 17 a 18 anos, não tinha também registro civil. Nenhuma das três. Aí, quando saiu aquele auxílio, eu lembro que houve uma entrevista com elas. E a jovem que comentou, né, que elas estavam indo, porque houve até o movimento dos cartórios, né, para se registrar as três. Se registrar e automaticamente tirar o CPF, para que pudesse receber. Quantas pessoas viviam, ou melhor, eram invisíveis. Invisíveis. Porque não tinham documentos. Não tinha uma carteira de identidade, não tinha o CPF. Não era um, dois ou três, milhares. Milhares de pessoas. E aí houve movimento, né, das cidades, fazer aquelas campanhas para as pessoas irem se registrar, tirar CPF. Isso, gente, é uma ação social. Fazer com que a pessoa tenha um documento. E, a partir daí, as pessoas com documento, passada a pandemia, tiveram mais facilidade de arrumar um emprego. Mas muitas pessoas não tinham esse documento. Nós só fomos descobrir esse número de invisíveis com a pandemia. Com a pandemia. Porque eles precisavam solicitar ajuda, né? O benefício, apesar de um documento, e não tinham. Não tinham documento. Até moradores de rua, né? Muitos foram registrados para isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Nós temos hoje, né? Esqueci o nome agora, que se dá para as cotas, que muita gente critica. Eu sou a favor das cotas. Eu sou a favor das cotas. Para que a pessoa possa fazer uma universidade, uma faculdade, eu sou a favor das cotas. Elas são necessárias. Agora, depois que você está dentro da faculdade, aí você tem que correr atrás, não é verdade? E muitas pessoas que fizeram universidade, faculdade, pelas cotas, concluíram os cursos. Um deles é aquele rapaz, Gil, que eu admiro muitíssimo. Ele deu um depoimento sobre isso. Hoje ele é doutor, está fazendo PhD, terminou o curso de PhD. Era um rapaz pobre, muito pobre mesmo. E eu conheci muita gente que se formou graças às cotas. Muitas, muitas mesmo. E não é só faculdade, não. Também para conseguir fazer concurso, né? Faz concursos. Então, a gente sabe que o nosso país ainda tem esse problema, né? Da escravidão, que o pessoal diz, isso não tem mais. Não tem mais é porque você não tem olho, você não procura, você não observa, mas claro que tem. É assim que nós vamos resolvendo essa questão, que ainda está muito viva, tá? Porque são quantos anos? 150 anos, vamos botar aí, né? 145 anos. Isso é muito pouco tempo da abolição da escravatura. Tem gente aí com 105 anos viva. Tem gente com 105 anos aí viva. De vez em quando aparece um. Então, 145, 146 anos aí, ou 140, sei lá quantos anos tem, da escravidão, é muito pouco tempo, tá? Então, são 138 anos, né?
Então, não adianta a pessoa dizer, não existe preconceito. Claro que existe. Claro que existe. Só o hipócrita diz que não existe preconceito aqui. Então tem que ajudar sim. Então ele diz aqui, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, tem pessoas que não podem mais. Pessoas que trabalharam anos e anos na roça. Não tem o auxílio para aquelas pessoas, né? É auxílio rural, não é isso? O auxílio rural, se eu não me engano. Trabalharam anos cortando cana. Quem cortou cana sabe a dureza que é. Colher café, que muita gente pensa que é fácil colher café. Eu vi o depoimento de uma moça de 18 anos. Ela colhe café até hoje. Mas ela recebe, ela vai para as fazendas, colhe o café, e com aquele dinheiro, tem aquele período que ela trabalha na colheita de café, né? Aí, com aquele dinheiro, ela sobrevive, paga os estudos dela, paga o aluguel, no final da colheita. Ela contando como é duro a colheita de café, tá? Quem trabalha com plantação de banana, como é duro. E quem colhe banana corre muitos riscos por causa dos animais, das cobras, dos insetos. A plantação de banana atrai o inseto, atrai a cobra. Colheita de café também tem problema de abelhas e outros insetos. Ela contando como é duro. Eu vi o depoimento dela, colhe café, trabalha colhendo café, a família toda. Eles vão para as fazendas no período da colheita e trabalham ali. Quem colhe banana também. Quem corta cana também. Então, essas pessoas chegam a um certo período da vida delas que elas estão doentes, que elas estão cansadas. Muitos deles. Então, eu acho justo, né, ter esse direito, esse auxílio. São olhares que o país tem que ter para o seu trabalhador. Aqueles que trabalham, né, no asfalto na rua. Gente, eu não estou falando de petróleo, estou falando de Rio de Janeiro. Né? Colocar asfalto na rua, debaixo de um calor de 38 graus, aquele piche fervendo. A pessoa diz, tem as máquinas. Ué, mas não é só as máquinas. Tem que ter aquele homem trabalhando ali. Sandro, aquilo arrebenta com a saúde de qualquer pessoa. Então, é preciso dar assistência a essas pessoas que necessitam. E o pessoal que trabalha na Colurb? Que trabalho duro, não é? Às vezes sofre um acidente, pega uma doença, tem que se afastar. Olha só, questão 889A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada essa ajuda. Não é o auxílio que você dá para a pessoa, é como você auxilia. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, caridade de acordo com Jesus é com amor sem humilhação. Vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, você está olhando, você está vendo. Então, você procura perguntar, meu irmão, está precisando? Olha, sabe, você dá aquele jeitinho, buscando ajudar. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benéfica. Ela é humana, ela é digna, ela é generosa, né? Está tanto no ato como na maneira
porque é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o faz com altivez, altivez é orgulho, né? Pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Porque às vezes o outro chega lá com aquele orgulho para dar alguma coisa. O outro precisa tanto que ele aceita, entendeu? Que ele aceita. Mas, na verdade, ele gostaria de não aceitar, mas ele precisa, ele aceita. Mas aquilo machuca a pessoa, porque percebe a forma como a outra está dando, entendeu? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Tá? Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes, a não manchardes a caridade com o orgulho. Entendeu? Então, eu vou ler aqui no Evangelho, diz assim, ó, acautelai-vos, o que Jesus falou, de acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados pelos homens. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas e das vielas, para serem louvados pelos homens. Eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba à tua esquerda o que faz à tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Também muito clara, né? A mensagem de Jesus. Deve-se, voltando aqui ao livro dos Espíritos, deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Beneficência é filantropia. Fazer o beneficiado, fazer o bem, beneficiar o próximo. Filantropia é isso, é fazer o bem, é beneficiar o próximo. Então, ele diz aqui, deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. Esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Porque, às vezes, a pessoa que precisa muito, ela deixa até de buscar ajuda, porque ela percebe o quê? Que vai ser, sabe, falado tantas coisas, vai ser colocar aqueles avisos. Olha, meu irmão, estamos te dando aqui, mas presta atenção. É bom que você procure o trabalho, é bom que você faça isso, é bom que, sabe? Aquelas recomendações que eu já vi até na casa espírita. Que eu já fui até na casa espírita. Então, fica uma coisa, sabe? Aí, porque, às vezes, aquele que está na casa espírita, e eu estou falando isso para todas as casas espíritas, acha, o trabalhador da casa espírita acha, que aquele nosso irmão que vai lá em determinado dia para assistir uma palestra e, ao final, se tiver, receber uma ajuda material, é, é o atendido. Acha que ele é o atendido. Não é assim o nome que dava antigamente? Acha que ele, o irmão que entra, vindo de uma comunidade pobre, carente,
e que assiste a palestra para depois receber uma bolsa, se a casa oferecer, o trabalhador da Casa Espírita acha que esse que vem é que é o atendido. Ele não percebe que ele que está trabalhando na casa espírita. Aqui eu vou falar da nossa casa, né? Que fornece, vocês sabem, cesta básica, enxoval. A gente tem que perceber, nós que estamos oferecendo é que somos atendidos. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de oferecer algo a uma família carente. Um remédio para quem não pode comprar. Um enxoval para um bebê. Então, quem está sendo atendido sou eu que vou levar aquilo. Eu que estou sendo atendido. Porque eu preciso praticar a caridade. Eu preciso. Eu preciso exercitar o amor, colocar o amor em ação. Eu preciso. Não é ele que está recebendo quem precisa. Quem precisa sou eu, que tenho, vamos dizer assim, vamos brincar aqui, né? Às vezes a gente tem o braço duro, a mão dura, precisa de fisioterapia para soltar o braço, fisioterapia para soltar a mão, porque a gente nunca deu nada para ninguém. A gente só retinha, retinha, retinha. E quando Deus nos dá a oportunidade de oferecer uma cesta básica, oferecer um choval, a gente, para oferecer, tem que fazer o movimento. Aí eu estou fazendo fisioterapia para soltar o braço, para soltar a mão, entendeu? Para abrir a mão, para esticar o braço, porque antes era aqui, ó, ó. Mas de tanto ser assim, o braço endureceu. A coluna ficou dura. Dói que é uma lasqueira. Dói daqui até o pé. Aí hoje, quando a gente pratica a caridade, a gente está fazendo o quê? Fisioterapia. Quando a gente está fazendo a caridade. Para poder soltar um pouco as articulações que estão todas duras, porque não praticou a caridade. Quem aqui não tem problema de coluna? Levante o dedo. Quem aqui aí não tem um pouquinho de artrose, reumatismo? Quem aqui não tem que, não é? Fazer uma fisioterapiazinha, porque dói pra caramba. Tem dia que não pode. Só de botar o pé no chão, dói o fio do cabelo, dói o cotovelo aqui, ó, inflamado. As mãos cheias de problema, né, Denise? As mãos, os dedos cheios de problema, o ombro duro, a coluna que, Nossa Senhora, parece que está solta do corpo. Quem não tem? Isso aqui é isso? Falta da prática da caridade. Falta da. É só. Diz a polícia que quando pega alguém que é preso, assim, eles dizem assim: jargão de delegacia. Puxa a capivara aí do sujeito. É a ficha corrida do sujeito, né? Se puxarem a nossa capivara, bota, não precisa ir muito longe, não. Bota 2 reencarnações só para trás, porque não vai ter espaço na sala. Puxa aí a nossa folha corrida de 2, 3 reencarnações e a gente vai ver o porquê que dói tudo. Ô, Rose, Oi, fale. tá pegando pesado com a gente, hein? Estou falando para mim. Aqui dói tudo, minha filha. Entendeu? Então, hoje, quando a gente pratica, ajuda um pouquinho, levando, né, uma alimentação aqui, oferecendo a alguém, facilitando para alguém comprar um remédio ali, levando um enxoval para uma criança que vai nascer carente, a gente está fazendo fisioterapia. Porque quem é atendido não é quem está recebendo. Somos nós
que estamos aprendendo a dar. Entendeu? Nós estamos aprendendo a dar. Então, muitas vezes, o pobre, o que necessita, ele não vai buscar. Porque aquele que é o atendido ainda acha que é a última Coca-Cola gelada do deserto. E que por estar dando 1 quilo de alguma coisa, está por cima da carne seca. Aí humilha quem recebe. Mas não está. Se for observar com profundidade, é ele que é o mais necessitado. Somos nós que trabalhamos na casa espírita, que somos os atendidos. Já pensou se não tivesse esse pessoal necessitado? O que seria de nós? O que seria de nós? Então, depois ele diz aqui, aí que precisa de verdade, né? O carente de verdade, temporariamente, a gente sabe, é que o homem verdadeiro humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Está lá em João, capítulo 13, versículo 34. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Não é só o nosso, tá? Essa é toda a lei divina. Amai-vos uns aos outros. E Deus governa o universo baseado nessa lei. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior que o guia, aperfeiçoa, e o inferior, com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, nem todo mundo que está subindo um degrau, uma escadaria de evolução, tem alguém que está acima dele e alguém que está abaixo dele. Não é verdade? Todos nós. Tá? Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, quer dizer, o donativo, que tirais do bolso, ao que vou ousar pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Entendeu? Que a gente busque ir de encontro às misérias ocultas. E não se contentar, porque hoje eu dei uma moedinha. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Isso também é caridade. Ser indulgente. Em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Instruir os ignorantes e moralizar os viciados. Quando a gente diz instruir os ignorantes, não estamos falando só de ensinar a ler e escrever, não. Porque o que a gente está conversando aqui, lendo aqui, é acabando com a nossa ignorância, porque nós somos ignorantes das leis divinas. Todos nós aqui, ao lermos esta obra, estamos nos instruindo, tá? E aí a gente tem que agradecer muito aqui a São Vicente de Paulo, que essa mensagem é dele. Ele está aqui instruindo os ignorantes, que somos nós, e moralizando os viciados, que somos nós também, viciados em uma série de coisas. Sede brandos e benevolentes, para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então ele diz que a gente deve ser brando e benevolente para com tudo o que vos seja inferior e para os seres mais ínfimos da criação. Então ele está falando do homem, mas também dos animais, dos vegetais, não é? De tudo. Que a gente cuide das matas, das florestas, dos animaizinhos. Não faça como aqueles que fizeram aquela tragédia aqui em Petrópolis, que teve até uma passeata domingo. Não sei se vocês chegaram a ver
de um gato, acho que é um gato chamado Loki, né? Não sei se a Denise ficou sabendo, de um pessoal que fez uma barbaridade com o animal aqui em Petrópolis. Isso foi comentado a semana toda, Loki, mas ele morreu. Levaram ele, deram. Ficou uma semana em tratamento, mas a barbaridade que fizeram com ele foi muito grande. Ontem, domingo, teve até uma passeata aqui na cidade pedindo justiça para o animalzinho, né? Mas o animalzinho estava tão ferido que ele não conseguiu sobreviver e morreu. Então, nós temos que ser caridosos, não é só um com o outro, não, mas também com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, com todos os seres, mesmo os mais ínfimos da criação. E se formos, teremos obedecido à lei de Deus. Então, essa é uma mensagem belíssima de São Vicente de Paulo, esse grande trabalhador da Serra de Jesus. Vamos para a questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos. A tal da palavrinha aqui, que muitas vezes leva as pessoas para o buraco, para a ruína. Não teria caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Muitas pessoas hoje ficam na rua com a mão esticada, mendigando, porque jogaram tudo fora pelos excessos. Quem já não viu isso? Vamos dar uma olhada na questão. Deixa essa questão 889 aqui, ó, marcada. Marca aí com o marcador. Pega o marcadorzinho, bota aqui, para não perder essa página. E vamos dar uma olhadinha na questão 534. Eloá, não precisa você ir, não. Fica aqui, ó. Fica aqui mesmo. Nós é que vamos lá, da 534. 534. Lê para a gente, Ideína. Aqui está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 534. Kardec pergunta: será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Eles respondem: algumas vezes é isso o efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmo vos constituís em vossos maus gênios. Então, ele está dizendo o quê? E muitas vezes nós somos os artífices da nossa ruína. Não precisa longe. Vamos ver o caso aí dessas Bets. Pessoas que tinham emprego, casa, a vida equilibrada, se meteram nesse negócio de bet, porque todo mundo condena as bets. Eu também não gosto das bets. Mas o que move as pessoas às bets? A pessoa diz, mas às vezes a pessoa está passando um momento difícil e pensa que às vezes ela vai conseguir arrumar um dinheiro para sair desse momento difícil. Mas tem muita gente que não está passando por um momento difícil, tem emprego. Eu já vi casos assim, pessoas até que se suicidaram, a família veio com depoimento, mas sonhou em quê? Eu quero comprar um carro melhor do que eu tenho. Eu quero uma casa de praia. Eu quero, né, fazer aquela viagem ao mundo, né? Eu quero isso. Tem a vida estabilizada, entra nessa. Entra nessa. Às vezes por ganância. E é o que ele diz aqui. Se vos, na 534, se vos obstinais
e ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucesso. E eles dizem, muito influi nesses casos da ruína a posição e o caráter do indivíduo. E a gente vê muita gente sendo obrigada a vender casa, carro. Eu vi um caso aí. A pessoa tinha casa boa, foi obrigada a vender, tinha carro. Hoje, ela estava reclamando que estava sendo obrigada a viver de aluguel. Logicamente, a família se dissolveu, porque a família, né, se estrambelhou toda. Tinha casa própria, vendeu. Tinha carro, vendeu. Tudo. Os filhos estudavam em colégio particular, teve que sair tudo. Isso afetou a família. Hoje vive de aluguel apertado, porque perdeu tudo, porque devia tudo para essas bets. Porque vê o fulano de tal mostrar que vai uma festa com 3 relógios. Eu vi mesmo. A pessoa foi numa festa com 3 relógios no pulso. Cada relógio valendo 500, 600 mil reais. Aí foi para a festa com 3 relógios, com aqueles cordõezão de ouro, já viu? Imenso, 3 daquele. Aí a pessoa, eu quero também. Aí o sujeito faz a propaganda da Beth, aí você, é por aqui que eu vou, porque aqui vai me dar tudo isso. E não precisava. Destrói a vida. Destrói a vida, né? Aí depois diz que é Deus que... Não, Deus não olha para mim. São os espíritos ruins. Os espíritos ruins estão correndo dele. Estão correndo dele. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui. Agora a gente vai para o amor materno e filial. Questão 890. Terá uma virtude, o amor materno, ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. E mesmo assim, a gente vê algumas mães, né, que não se preocupam muito com a conservação dos seus filhos. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se torna os cuidados. Então, normalmente, o animal, a fêmea, ela fica com seus filhotes até perceber que eles não precisam mais dela. Nesse momento, ela se separa deles. Esse amor se limita às necessidades materiais. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Aquelas mães que levam esse amor a sério, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem espíritos que não têm essa dedicação. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, o amor materno é esse amor, né, que é diferente do amor de um animal pela sua prole. É um amor que, se a pessoa é uma pessoa equilibrada, né, não é uma pessoa desajustada, desequilibrada, porque tem os desequilibrados, que são os doentes. Esse amor leva aquela vida. E quando chega no plano espiritual, se um dos filhos se perdeu, essa mãe se preocupa com esse filho, né? Porque continua amando aquele espírito como seu filho. 891. Estando na natureza o amor materno, aí é aquela pergunta, né? Como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro, desde a infância deixas. Né? Tem mães que não gostam dos filhos. Desde que a criança é pequena, ela não gosta daquele ser. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. É aquele caso, né? Nossos filhos são espíritos. Então, quando se reúne uma família, muitas vezes é para aqueles espíritos poderem se reajustar. Então, não quer dizer que nem sempre uma mãe é um espírito que viveu bem com aquele que veio como seu filho hoje. Lembra? Nós ainda vamos ver, né?
o caso do livro Dramas de Obsessão. Às vezes foram adversários, e reencarnam junto para tentar se harmonizar. Vamos dar uma olhadinha, deixa aqui marcadinha 891. Vamos dar uma olhadinha na questão 392. Está no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Eloá, não precisa ir lá não, tá? 392. Márcia, lê a 392 para a gente. Ela fala, a 392, ela vai tratar do esquecimento do passado. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Então, no caso nesses casos aqui, né, de mãe, filho, pai, filho, essas coisas assim, né, já pensou se a gente soubesse exatamente quem foi aquele filhinho que você faz bilu, bilu? Ai, que coisinha linda da mamãe e da vovó, não é? Já pensou se você soubesse? Ia ser difícil. Ia, no nosso grau evolutivo, não ia ser complicado você olhar para aquele ser e dizer assim, ah, senhor, está exigindo demais de mim. Eu não vou dar conta, não. Vou devolver. Como as igrejas. Aí ia pedir para o pessoal voltar a construir as rodas da porta da igreja. Antigamente, lembra? Que a igreja tinha aquela roda, você levava à noite escondidinha e jogava ali na roda, e girava a roda. Aí as freiras de manhã encontravam. Ia faltar roda. Ia faltar roda. Mas Deus, como é bom, você não vai lembrar. Você vai olhar para aquele rostinho, vai ficar tão lindinho, mal sabe. Mal sabe, graças a Deus. Você não sabe e não vai saber quem foi aquele, o que ele fez para você, ou o que você fez para ele. Então, ele continuando aqui na 392, na resposta. Em todos os casos, a mãe má. Voltei a 392, estou no meio da resposta. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, aquela mãe, né, que a gente, infelizmente, a gente sabe que existe, que recebe uma criança, mãe, pai, vamos colocar assim na sua mãe, né? Mãe, pai, que recebe um filho, criança nasce e faz maldade com aquela criança, a gente tem que entender, é um espírito mau, é um espírito ignorante, é um espírito desequilibrador. Porque fazer uma maldade com uma criança já é horrível, é assustador. Sendo mais essa criança seu filho, nossa, a gente tem que entender que aquele espírito é um espírito doente, doente. E a maldade é uma doença, né? E haverão o quê? Consequências. Lei de causa e efeito, que é a mesma coisa que lei de ação e reação. Haverá consequências. Tão duras quanto o ato que você praticou. A última pergunta, 892, do capítulo 11, que depois, né? Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes, os pais, desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Quer dizer, se o filho provocou um desgosto para o pai, não teria o pai uma desculpa para abandonar, renegar, odiar
aquele filho? É essa pergunta que Kardec faz. E os espíritos dizem, não, não. Porque isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Aí, a gente volta lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, aquele filho se torna um inimigo para os pais. Você sabe disso, né? A gente sabe disso. Que, às vezes, aquele filho se transforma num terrível inimigo para os pais. Inclusive, deseja até matar aqueles pais. Se tiver oportunidade, mata mesmo. A gente cansa de ver isso na televisão aí. Mata mesmo, tá? Mata mesmo. Mas, o que nós aprendemos sobre amor aos inimigos? O amor aos inimigos, mesmo esse inimigo sendo um filho, mostra o quê? Que você não pode desprezá-lo. Às vezes, você é obrigado a se afastar, sim. A não deixar que ele more na sua casa. Porque ele pode tirar a sua vida. Mas você deve o quê? Orar por ele. Pedir a Deus que tenha piedade dele. Fazer alguma coisa para buscar ajudá-lo. Entendeu? É o que está lá no Evangelho, capítulo 12, item 3, que nós começamos estudando isso hoje, não é? O amor aos inimigos. Porque, às vezes, o filho ou a filha é o nosso inimigo. E ele está pronto para cometer um ato violento contra o pai, a mãe ou contra a família toda. Porque às vezes não mata só pai e mãe, mata pai, mãe e os irmãos, não é assim? Olha as tragédias que a gente vê por aí. E depois diz mesmo, não me arrependo. Não me arrependo. Então, é você se esforçar por encaminhar os filhos para o bem, dentro daquilo que for possível a você. Mas não odiá-los. Não odiá-los. Orar por eles. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência, muitas vezes, do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Porque, às vezes, lá da infância, quando você deveria corrigir alguma coisa, você não corrigiu. Você deixou correr. Não, isso é coisa de criança. E quantos pais hoje sofrem por causa disso? Porque não souberam educar. E, às vezes, o filho hoje, né, mostra toda uma violência por falta de uma péssima educação que recebeu dos pais. Ou, às vezes, foi numa vida passada, né? Você foi um pai mau, uma mãe que abandonou os filhos. E esse filho seguiu por caminhos inadequados, praticou mal. Agora, novamente, ele nasce na sua família para você fazer o que você não fez antes. Vamos pegar o livro que eu também coloquei para vocês, O Consolador. O Consolador de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, abrindo na questão 190. 190 diz assim. É o item que trata do dever. O Consolador de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, 190. Quando os filhos, é uma pergunta que fazem a Emmanuel, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, aquele pai
aquela mãe que tem certeza que fez tudo que era possível fazer para educar o seu filho, mas esse filho não aceitou esse processo, esse pai, essa mãe, primeiro, deve ficar com a consciência tranquila, e segundo, saber que ele será educado. Ele será educado, né? Será educado pelas leis divinas, irá passar por provas acima. Depois vem a questão 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso de quem somos filhos? Denise, você está com o livro aí? Lê o primeiro parágrafo da 191 da resposta de Emmanuel. O primeiro parágrafo da 191. É Depois de esgotar todos os recursos, depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Se você tem certeza, né? Nós temos esse livro aí na casa, nessa estante aí, em cima do rádio. Quer dizer, se você tem certeza que fez tudo, você sabe que a vida, né, vai educar. A vida vai educar. Ana Constantino, você tem o livro? Lê o segundo parágrafo. A dor. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não o bastante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Ele está dizendo que a dor ela vai penetrar em nós onde o amor não conseguiu. Os pais com amor não conseguiram educar aquele filho, mas a dor vai conseguir. A dor vai conseguir. Entendeu? Não obstante o serviço do afeto paternal. Os pais não conseguiram. Não conseguiram tocar o coração daquele filho, mas a dor vai conseguir. A dor vai conseguir. Quem tem mais um livro aí para ler o último parágrafo da 191? Ideína, lê para a gente o terceiro parágrafo. Você tem o livro? Tem. A dor tem Não, não, é o último. possibilidade. Não, é o outro parágrafo. O último. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Então, ele fala sobre resignação, né? Os pais, às vezes, veem os filhos passando por um sofrimento terrível. Esses pais têm que ter resignação e não se rebelar contra Deus, como a mãe da Angelita, lembra? Porque, às vezes, o filho está passando por aquela dor porque é um processo educativo, né? É aquele buril ocultador que traz o sofrimento para remodelar e aperfeiçoar aquele filho, aquele espírito, com vista ao futuro. Então, né, é uma resposta de Emmanuel muito importante.
Porque tem pais que veem o filho passando por um sacrifício, uma dor, e ficam, né, desgostosos, acusam Deus disso e daquilo. Como é que Deus pode fazer isso com o meu filho, com o meu menininho, com a minha menininha? Às vezes é o espírito que vem de muitos delitos do passado e que rechaçou toda a educação dada por amor, com amor. Agora, a educação vem através da dor. Então, é aquela coisa, né? Que seja feita a vontade de Deus. E orar por o seu filho e buscar ajudar dentro das suas possibilidades, mas não se revoltar. Gente, semana que vem é dia 3, né? Dia 3/8, nós vamos começar a estudar o capítulo 12 da perfeição moral. Primeira questão, 893. 893. 3/8 de 26. Questão 893. Capítulo 12 da perfeição moral. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus, que nos traz, né, essas orientações, esses alertas, para que a gente possa, né, se educar. Porque, como diz Joana de Ângeles, não, Pedro de Camargo, o problema do homem é um problema de educação. Tudo isso é falta de educação. A dor, o sofrimento, tudo isso é falta de educação. Nós não nos educamos, daí sofremos. Então, que o nosso irmão, né, maior que é Jesus, nunca desista de nós. Continue nos auxiliando no nosso processo educativo, para que a gente possa, né, vencer mais um obstáculo. Obrigado, Senhor, e nos abençoe sempre. Hoje, né, nós teremos aqui na nossa palestra pública o nosso irmão Sigifredo Serafim, o nome dele, né? Ele vai falar sobre animosidade. Olha o tema dentro do que a gente está estudando. Animosidade. Ama a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, né? Animosidade. E daqui a pouco a gente retorna para o estudo do Dramas da Obsessão. Um beijo aí no coração de todos. Eu vou passar aqui para a Denise, tá, Denise? Opa, parando aqui de